Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Falaremos hoje da inflação, que foi o tema mais debatido em Portugal esta semana, e das medidas do Banco Central Europeu para combater, do cooperativismo também como forma de combater a inflação, depois da tentativa de golpe, ou pelo menos aparente tentativa de golpe, na Rússia e, finalmente, do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Incomunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, para darem o vosso apoio monetário a este projeto, transferindo algum dinheiro, aquilo que puderem, aquilo que quiserem, para o nível que aparece no programa. Estão assim a defender este projeto de cultura e liberdade, de igualdade, de fraternidade, de justiça e de progresso, sem fins lucrativos. Começaremos então por falar de Portugal e do grande problema que o país enfrenta neste momento, que é a inflação, e um problema maior ainda, que são as medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu para combater a inflação. António Costa já se rebelou contra essas medidas, o que é notável num primeiro-ministro, mas a verdade é que é o Banco Central Europeu quem dita as regras e a senhora Lagarde disse que os juros vão continuar a subir para combater a inflação. O que a senhora Lagarde não disse foi algo de diferente, que era necessário nós refletirmos e que ela sabe, mas não quer refletir. Que é isto. A inflação, neste momento, é provocada em 2/3 pelo aumento das margens de lucro das empresas e da banca. A banca, em 2022, teve 900 milhões de euros de lucro, um lucro absolutamente extraordinário. As grandes empresas de distribuição, nomeadamente a EDP, a Galp, e a grande distribuição na área do retalho, na área alimentar, Pingo Doce, Continente, Lidl, etc., tiveram também lucros extraordinários. E tiveram lucros porque aproveitaram a roda livre do governo, o pretexto da subida dos custos de energia e dos transportes, para aumentarem as suas margens de lucro. Agora que a energia e os transportes baixaram de custos, pois eles mantêm os preços anteriormente praticados, se é que não os aumentaram à mesma, de maneira completamente oportunística e com a conivência do governo português, que nada faz para combater esse oportunismo, e com a cooperação do Banco Central Europeu. Ora, isso vai prejudicar gravemente não só os trabalhadores, mas todos aqueles que adquiriram casa para a habitação própria, nomeadamente a classe média, que está a sofrer com os aumentos enormes das taxas de juros. A inflação não se corrige com a diminuição dos salários dos trabalhadores. Os salários dos trabalhadores já são demasiado baixos e, portanto, não são eles, como as estatísticas demonstram, que provocam a inflação. E no aumento dos salários, que são apenas cerca de 17% dos custos da empresa, entre 17% e 20%, podem ser mais ou até podem ser menos, que irão provocar a inflação. São as margens de lucro. E contra essas, o Banco Central Europeu e a senhora Lagarde não têm medidas. Mas há várias medidas para combater a inflação por via do aumento das margens de lucro. Uma delas é o apoio às cooperativas. As cooperativas não têm fins lucrativos.
As cooperativas têm desempenhado em Portugal um papel fundamental no que toca à habitação. As cooperativas começam agora a desempenhar um papel essencial no que toca à distribuição alimentar. E é importante que um governo, um país que não constrói habitação pública suficiente para combater os preços escandalosamente especulativos, vergonhosamente especulativos que estão a acontecer na habitação em Portugal, que esse governo, pelo menos, apoie as cooperativas de construção para construírem habitação acessível às classes médias e às classes trabalhadoras. É uma medida essencial que este governo deve tomar e que, particularmente, os partidos de esquerda que tradicionalmente defendem o cooperativismo, que reivindiquem cada vez mais do governo. Mas também medidas de combate à inflação na área da distribuição, particularmente da distribuição alimentar. Há cooperativas, agora no ramo alimentar, estamos a referir-nos concretamente a uma excelente cooperativa, a Fruta Feia, que age na área dos bens alimentares que a grande distribuição rejeita porque não tem aquele calibre, não tem aquele ótimo aspecto que a grande distribuição exige, mas que tem qualidade, que é útil, que serve também para combater o desperdício alimentar. O apoio ao cooperativismo nestas áreas, o apoio ao cooperativismo na área das pescas, essencial para o desenvolvimento do país, de um país que é o país do mundo que mais peixe consome. Esse apoio ao cooperativismo é uma forma de apoiar a economia nacional, porque é uma forma de apoiar a produção nacional, pois que a grande distribuição vai comprar ao estrangeiro. As pescas são pescas portuguesas. As cooperativas de pesca são cooperativas portuguesas que pagam impostos em Portugal, que criam postos de trabalho em Portugal. E isso é essencial para a economia portuguesa. Infelizmente, este governo não tem apoiado suficientemente o cooperativismo e é uma forma de combater a importação de produtos estrangeiros, de combater o excesso de margens de lucro, de combater o desperdício alimentar e, sobretudo, de promover a habitação a preços justos para as classes médias e, sobretudo, para as classes com rendimentos mais baixos. Daqui alertamos não só o governo, mas também, particularmente, os partidos de esquerda para levarem a cabo esse combate de luta pelo apoio ao cooperativismo como forma de criar riqueza e de criar justiça social em Portugal. Daqui passamos para a Rússia e a aparente tentativa de golpe de Estado, ou eventualmente um golpe de Estado mesmo que terá ocorrido na Rússia, não sabemos. É tudo demasiado nebuloso e não sabemos ainda até que ponto é que tudo aquilo que se passou não passa de uma farsa. De uma farsa monumental levada a cabo por Putin para fazer com que, através de uma incursão do grupo Wagner a partir da Bielorrússia, não se atinja Kiev e não se retire Zelensky e o apoio instalado em Kiev do poder na Ucrânia. E isso acaba então com esta guerra. Shoigu, o ministro da Defesa russo, já tinha anunciado que, face a um ataque à ponte de Kharkovka, que iria ser Kiev o próximo alvo. Que Kiev ainda não tinha sido atacada, mas que iria ser atacada de uma maneira dura. Começaram já com um ataque que destruiu parte dos serviços de inteligência ucranianos. E espera-se agora outros ataques a Kiev. Queremos que a forma
de conduzir esse ataque não foi totalmente alheia ao conflito entre Prigozhin do grupo Wagner e Shoigu e Putin, presidente e ministro da Defesa da Rússia. Os próximos dias irão mostrar o que na realidade se passou. Mas uma coisa é certa: a contraofensiva ucraniana está a falhar completamente. Um jornal de Hong Kong comparou a contraofensiva ucraniana à carga da Brigada Ligeira na Crimeia, que levou ao massacre das tropas inglesas por incompetência dos comandos ingleses. Parece que os comandos ingleses que estão a instruir as forças ucranianas estão a falhar redondamente. E ainda no dia 8, só nesse dia, foram destruídos 48 tanques ucranianos. Repare-se que todo o material de guerra fornecido pela Europa, pela NATO e pelos Estados Unidos à Ucrânia está a ser dizimado. O exército ucraniano, os tanques ucranianos particularmente, estão a ser dizimados com perdas enormes, nomeadamente pelos helicópteros K-50 e 52, que lançam mísseis capazes de destruir, cada um deles, 20 tanques ucranianos de uma só vez, a 10 km de distância dos tanques, e sem possibilidade dos tanques ucranianos atingirem os helicópteros russos. Esta contraofensiva está a falhar e isso está a ser reconhecido pelos Estados Unidos, está a ser reconhecido pelas instâncias mais altas da União Europeia, que, no entanto, não querem confessar. Esperamos que a realidade se imponha e que se acabe com esta guerra criminosa que está a destruir a vida do povo ucraniano. Finalmente, passamos para o Brasil, que teve agora a grande notícia, a boa notícia de que, inevitavelmente, Bolsonaro será impedido de se recandidatar a qualquer eleição, precisamente pelos crimes que ele cometeu como presidente do Brasil, e certamente ele irá ser julgado pelos tribunais brasileiros. É uma excelente notícia porque é um indivíduo execrável que será posto fora do combate eleitoral que poderá acontecer no futuro do Brasil. Mas, por outro lado, houve algo importante também que ligou o Brasil à Europa. Esta semana, Lula esteve na Alemanha e o Partido dos Trabalhadores brasileiro e o Partido Social Democrata alemão, que está no poder na Alemanha, dirigido por Scholz, fizeram um acordo no sentido de afirmarem a cooperação na defesa da liberdade e da justiça social, quer na Alemanha, quer no Brasil. Ambos os partidos irão cooperar. E isso é importante, quer para o Brasil, que terá o apoio de uma grande potência económica, quer para a própria Alemanha, que terá também o apoio de uma potência crescente no contexto internacional e com quem certamente a Alemanha terá no futuro maiores relações económicas em benefício da própria Alemanha, da indústria alemã e em benefício do Brasil. Foi um excelente acordo que, no fundo, revela que, apesar da crescente influência da extrema-direita alemã e europeia, do modo geral, e do Brasil e nos Estados Unidos, que, apesar disso, os partidos que defendem a democracia saberão entender-se num momento definitivo para combater a extrema-direita
perigosa. Note-se que a extrema-direita alemã, a Allianz für Deutschland, a Aliança pela Alemanha, venceu recentemente as eleições na Turíngia e passou a ser o primeiro partido na Turíngia. É algo de muito grave que aconteceu na Alemanha e que os partidos que defendem a democracia devem combater. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de cultura e liberdade, sem fins lucrativos, e apoiando nomeadamente com a vossa contribuição monetária para o NIB que passa no programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.